1. Subseção 2, Unidade 2. Internalizando as 5 estratégias. Na unidade anterior, você foi brevemente apresentado as estratégias do 5R e obteve uma visão geral de suas ações. Nesta unidade, vamos nos aprofundar em cada estratégia, aprendendo mais sobre seus objetivos, o que elas significam para as partes interessadas relevantes e como outras cidades as estão aplicando. Ao final desta unidade, você entenderá os objetivos específicos de cada estratégia R, como suas 3 ações relacionadas podem ser implementadas, e como outras cidades fizeram isso por meio de estudos de caso da vida real. O objetivo da primeira estratégia do 5R é lançar as bases para atividades circulares e permitir a transição para uma economia circular. Nossas atuais estruturas econômicas e de governança são construídas com base no pressuposto de recursos ilimitados. A transição circular exigirá uma reformulação substancial de nossos sistemas de extração e uso de recursos. É aqui que entra o repensar. Repensar é projetar sistemas que fechem o ciclo, criando as condições favoráveis e necessárias para que as práticas circulares surjam e prosperem. Para os profissionais da cidade, isso significa repensar nossos sistemas de governança, desencorajar incentivos lineares e, ao mesmo tempo, estabelecer condições favoráveis para a circularidade. Por exemplo, isso pode ser feito seguindo roteiros circulares e planos de ação ou incluindo critérios de circularidade nas diretrizes de compras municipais. Repensar também significa trabalhar além dos silos para construir o tipo de colaboração intersetorial entre atores municipais, empresas e indústrias que será necessário para projetar sistemas que fechem o ciclo. Por fim, repensar também tem implicações para atores não públicos. Se um novo sistema circular for criado, as cidades terão que incentivar ativamente empresas, residentes e visitantes a mudar seus hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis e circulares. Campanhas de conscientização e programas de capacitação, bem como ações regulatórias, como a proibição de plásticos descartáveis, podem acelerar o repensar entre atores não públicos. Os profissionais da cidade podem implementar a estratégia Repensar de 3 maneiras. Primeiro, eliminar os incentivos lineares e estabelecer metas e incentivos para a circularidade. Uma maneira eficaz de as cidades porem em prática o repensar é com mudanças políticas sistêmicas, como através de impostos, investimentos direcionados ou compras públicas sustentáveis. Isso pode desencorajar diretamente os sistemas econômicos lineares. Para mudanças de políticas que requerem autorização dos níveis mais altos do governo, as cidades podem atuar como defensoras e fazer lobby para tais mudanças. Os governos locais também podem empregar ferramentas de definição de visão, como roteiros para catalisar e rastrear as ações de circularidade pela cidade. Em segundo lugar, apoiar sistemas de circuito fechado e sinergias intersetoriais. As cidades podem facilitar a colaboração por meio do envolvimento de seus departamentos municipais, indústrias locais e empresas em projetos circulares de circuito fechado. Isso não apenas aumenta a quantidade de conhecimento disponível para implementar tais sistemas, mas também garante níveis mais altos de adesão e aceitação pública durante o processo de transição. Por exemplo, o Citra, Fundo Finlandês de Inovação Citra, criou um banco de dados de materiais de construção que atores relevantes podem acessar para ajudar a facilitar o uso posterior desses materiais. Em terceiro lugar, possibilitar estilos de vida sustentáveis. Isso inclui uma variedade de ações, desde campanhas e compartilhamento de informações até a organização de workshops e eventos públicos. Todas essas iniciativas ajudam a desenvolver a compreensão do cidadão sobre a economia circular, incentivando-os a incorporar práticas sustentáveis em suas vidas diárias. Mas como as cidades têm aplicado essas 3 ações até agora? Aqui você encontra 3 estudos de caso que descrevem como as cidades estão agindo através do repensar. No primeiro caso, o Conselho da Cidade de Londres está introduzindo uma abordagem de carbono vitalício para avaliar as emissões de seus edifícios. A capital inglesa iniciou um trabalho em conjunto com atores da construção para monitorar e reduzir as emissões de carbono de seus edifícios e infraestruturas ao longo de todo o seu ciclo de vida, com o esquema Plan Policy SI2. Isso significa que todas as emissões de carbono da construção, materiais e uso de um edifício serão incluídas em seu cálculo de carbono, fornecendo uma imagem mais abrangente de sua intensidade de carbono.
Os planos para novos edifícios terão de incluir uma avaliação de carbono de toda a vida e propor medidas para reduzir as emissões esperadas. O caso 2 destaca como Estocolmo tem liderado a aplicação do conceito de metabolismo de circuito fechado a muitos de seus sistemas urbanos. Este distrito foi projetado em torno do conceito de metabolismo de circuito fechado, que abrange sinergias entre serviços de água, energia e transporte. O distrito é aquecido por esgoto purificado, pela combustão de lixo doméstico e por biocombustíveis. Pesquisas indicam que, ao implementar tecnologia avançada, o consumo de energia cai adicionalmente em 20%. Por fim, as 3 cidades de Yokohama e Nagano, no Japão, e Turku, na Finlândia, uniram forças para lançar a campanha 1.5 Degree Life. A campanha promove o engajamento com grupos de jovens nos esforços para reduzir as emissões baseadas em consumo. Os participantes são convidados a fazer materiais criativos sobre seus estilos de vida de 1,5 graus, para encorajar outros a adotarem práticas semelhantes. Agora que conhecemos os objetivos, ações e alguns estudos de caso do Repensar, a primeira das estratégias do 5R, vamos passar para a segunda. O objetivo do Regenerar é adotar infraestrutura, sistemas de produção e abastecimento que permitam que os ecossistemas naturais prosperem. Cidades, empresas e seus residentes dependem dos ecossistemas naturais para uma diversidade de serviços, incluindo a polinização de culturas, resfriamento urbano, purificação de água e muitos outros. Nesse sentido, Regenerar enfatiza que a transição circular de nenhuma cidade estaria completa sem o comprometimento com ecossistemas saudáveis e a biodiversidade. Para os profissionais da cidade, isso significa, antes de mais nada, apoiar políticas que protejam ativamente a biodiversidade e os ecossistemas locais, dentro e fora dos limites da cidade. Isso pode incluir, por exemplo, a regeneração de corpos d'água locais ou a reflorestação de terras públicas. A infraestrutura e o ambiente construído também podem ser projetados para funcionar em conjunto com sistemas naturais funcionais. Também conhecidas como soluções baseadas na natureza, essas intervenções procuram incluir as funções naturais no tecido urbano, quando a extração e o uso de recursos naturais não podem ser evitados. Regenerar convoca cidades a adquirir recursos renováveis de baixo impacto que ajudem a minimizar o impacto ambiental da extração de recursos. Para uma implementação bem-sucedida de estratégias de regeneração, atores privados e civis também precisam estar envolvidos. Os profissionais da cidade podem reunir esses atores, destacando os benefícios econômicos e ecológicos que as soluções baseadas na natureza oferecem. As empresas podem ser incentivadas a adotar recursos renováveis de baixo impacto para suas operações, como energia solar para alimentar processos de fabricação ou embalagens compostáveis para seus produtos. Por último, as cidades podem conscientizar os cidadãos sobre como reduzir as emissões e a poluição. Isso também ajuda a capacitar os cidadãos e permitir que eles participem ativamente da transição circular. Quais são as formas pelas quais os governos locais podem iniciar a estratégia Regenerar em seus contextos? A primeira das 3 ações é proteger e restaurar os ecossistemas locais. Isso inclui medidas que protegem e melhoram os ecossistemas e a biodiversidade dentro e fora dos limites da cidade, bem como ações para restaurar ecossistemas degradados. Por exemplo, criando ecocorredores para evitar a fragmentação do ecossistema ou replantando terras degradadas. Em segundo lugar, promova soluções inspiradas e apoiadas pela natureza. As cidades podem priorizar soluções que aproveitem os ecossistemas funcionais como infraestrutura para fornecer serviços naturais em benefício da sociedade e do meio ambiente. Um exemplo é substituir a infraestrutura cinza por infraestrutura baseada na natureza. A vegetação pode ser usada para controlar o escoamento de águas pluviais e evitar inundações ao invés da drenagem mecânica tradicional. Ou, zonas úmidas podem ser usadas como uma forma de baixo custo para filtrar naturalmente os poluentes do esgoto. Por fim, as cidades podem priorizar os recursos que sejam renováveis, diversos e de baixo impacto para as operações municipais. Cidades em todo o mundo já estão aplicando a estratégia Regenerar para o desenvolvimento circular. Aqui, vemos exemplos de cidades no Brasil, China e Tanzânia. Em Brasília, a seca atingiu níveis críticos em 2016, o que levou a cidade a aumentar os esforços para proteger e restaurar seus ecossistemas naturais, para garantir que os corpos d'água locais permaneçam capazes de recarregar naturalmente. Um grupo diversificado de atores interessados colaborou para reflorestar nascentes na bacia hidrográfica urbana do norte da cidade.
Desde 2019, um parque foi criado e outras 4 áreas de conservação estão em fase final de aprovação oficial. Voluntários mapearam 115 nascentes e restauraram 25 recursos hídricos degradados. Por outro lado, a cidade chinesa de Shenzhen tem apostado na implementação de soluções inspiradas na natureza. A cidade transformou uma estação experimental agrícola abandonada de 105 acres em um parque que incorpora os princípios de cidade esponja. As cidades esponja permitem que a água da chuva seja absorvida e naturalmente filtrada pelo solo, permitindo que os aquíferos urbanos retenham grandes quantidades de água. Isso reduz o risco de inundações, além de fornecer habitat para a biodiversidade urbana. Estima-se que as cidades esponja reduzam anualmente a poluição dos rios locais em 50% e o escoamento anual em mais de 75%, além de aumentar a segurança das águas subterrâneas. Finalmente, essas aldeias da Tanzânia aumentaram seu uso de energia renovável, introduzindo um abastecimento de água potável movido à energia solar, que deve fornecer água potável a mais de 7.000 residências. O projeto envolveu a renovação de um tanque de água, a construção de 13 pontos de acesso à água nas aldeias e a instalação de painéis solares e bombas de água. Agora que abordamos repensar e regenerar, vamos passar para reduzir. O objetivo do reduzir é projetar infraestrutura, processos e produtos para minimizar o uso de recursos e de energia, bem como a geração de resíduos ao longo dos ciclos de vida do produto. As cidades circulares adotam o conceito de fazer melhor com menos, tanto em termos de consumo de recursos naturais quanto de produção de resíduos. A estratégia reduzir entra em ação quando uma nova produção não pode ser evitada. Ela centra-se no aumento da eficiência em todos os domínios. Alguns desses domínios estão sob a influência das cidades, por exemplo, eficiência no ambiente construído e na infraestrutura. Outros, como inovações, produtos e serviços com eficiência de recursos, relacionam-se principalmente com os negócios e as cadeias de valor. Embora as cidades possam ter apenas uma influência limitada nos negócios, elas ainda podem regulamentar e incentivar negócios circulares. Por exemplo, os profissionais da cidade podem promover políticas para aumentar a eficiência em todo o ambiente construído, infraestrutura e prestação de serviços. Isso é particularmente verdadeiro para operações municipais. As cidades devem incorporar a eficiência de recursos em seus próprios projetos. Os incentivos financeiros também podem ser revistos para apoiar as ações de reduzir. Por exemplo, os preços da recolha de resíduos ou dos aterros podem ser ajustados para que os cidadãos e as empresas tenham uma motivação para produzir menos resíduos. Para garantir o engajamento de outros atores em reduzir, as cidades podem estabelecer plataformas para conectar os consumidores aos produtores locais. Se bem-sucedido, esse envolvimento pode apoiar as empresas locais, evitando a alta quilometragem de transporte. Outra maneira eficaz de agregar o envolvimento dos atores é destacar os benefícios econômicos de reduzir por meio de campanhas educativas. A ação do governo local no âmbito do reduzir pode ser iniciada e implementada de 3 maneiras. Primeiro, projetar a infraestrutura e o ambiente construído para serem o mais eficientes possíveis em termos de recursos. Por exemplo, usando menos materiais de construção ou optando por materiais secundários e melhorando o isolamento do edifício para reduzir a perda de energia térmica. Em segundo lugar, as cidades podem apoiar inovações empresariais circulares e eficientes em termos de recursos. Financiamento de Start UPS, capacitação empresarial e incubadoras de ideias são medidas que os governos locais podem encorajar. Em terceiro lugar, apoiar economias circulares locais e de baixo impacto pode aumentar a eficiência de recursos e o crescimento econômico local, encurtando as cadeias de suprimentos e conectando produtores locais a consumidores. Alguns exemplos de como a estratégia reduzir tem sido aplicada na prática são mostrados abaixo. Guelph, no Canadá, depende de um suprimento limitado de água subterrânea para sua água potável. A cidade introduziu várias soluções de infraestrutura de economia de água para reduzir o consumo e preservar a água potável para beber. Uma delas é o sistema de lavagem de ônibus com água de chuva. O sistema funciona por meio da captação da água da chuva, que é utilizada para lavar os ônibus da cidade. A cidade economizou mais de 1 milhão de litros de água potável desde o lançamento do sistema em 2012. Para incentivar negócios sustentáveis e a inovação, a cidade indiana de Jaipur apoiou a construção de um parque de produção têxtil ecologicamente correto, em um esforço para incentivar negócios sustentáveis e a inovação.
O parque possui instalações para reciclagem de água, coleta de água da chuva e conservação de energia. Com foco nas condições sociais, o Parque Têxtil também tomou medidas significativas para proteger a saúde e a segurança dos trabalhadores têxteis. Em Rosário, Argentina, o governo local colaborou com ONGs para apoiar economias circulares locais de baixo impacto com seu programa de agricultura urbana altamente bem-sucedido. Quase 2.500 toneladas de frutas e vegetais são produzidas em Rosário todos os anos usando métodos de agricultura sustentável. A localização da produção de hortaliças resultou em uma redução de 95% nas emissões de GE, quando comparadas às emissões de produtos equivalentes importados. A reutilização visa alargar e intensificar a utilização dos recursos, produtos, espaços e infraestruturas existentes. Muitas vezes, o produto ou infraestrutura mais circular não é um novo, mas uma adaptação de um que já existe. Para os profissionais da cidade, isso significa aproveitar ao máximo o que você já tem antes de pensar em substituições. Isso também significa que o uso intensificado e estendido deve ser planejado na fase do projeto de produtos e infraestruturas, enquanto os ativos existentes devem ser mantidos regularmente e reparados quando necessário. Por meio de seus critérios de contratação pública, as cidades também podem incentivar outros atores a preferir materiais e serviços baseados na reutilização, compartilhamento e reciclagem. Por fim, as cidades podem estabelecer mercados de segunda mão novos ou promover os já existentes, assim como as plataformas de troca e centros comunitários de reparos. Acionar a estratégia Reutilizar é um dos pontos iniciais mais fáceis para cidades que desejam apoiar uma economia circular. De fato, a capacidade financeira, administrativa e técnica necessária para a implementação é menor do que em algumas das estratégias anteriores. A primeira ação disponível para as cidades é projetar e regulamentar para o uso prolongado. Ações concretas podem incluir a incorporação do uso estendido no planejamento do projeto ou a criação e atualização de políticas locais para permitir o uso estendido. Em segundo lugar, os profissionais da cidade podem facilitar mercados de segunda mão, bem como plataformas de compartilhamento e troca. Sejam físicos ou online, esses espaços dão aos produtos e materiais existentes uma chance de uma segunda vida, potencialmente estendendo seu uso à sua capacidade máxima. As plataformas online são especialmente viáveis para compartilhamento de espaço e produtos, com muitos aplicativos e produtos digitais já oferecendo esse serviço. Por fim, as cidades podem apoiar o reparo, a remanufatura e a manutenção dos ativos existentes. Por exemplo, os governos locais podem manter e reparar melhor os espaços e a infraestrutura de propriedade da cidade para aumentar sua longevidade, além de oferecer oportunidades para que os residentes façam o mesmo com itens e propriedades privadas. Mas como essas 3 ações de reutilização estão sendo aplicadas na vida real? No primeiro dos 3 estudos de caso de reutilizar, você pode ver como Pittsburgh, nos Estados Unidos, está compartilhando espaço na forma de terrenos baldios. A cidade da Pensilvânia permite que os residentes tenham acesso a terrenos baldios da cidade para jardinagem, cultivo de alimentos e criação de jardins de chuva sob o programa Adopta Lote. Com mais de 27 mil lotes vagos na cidade, uma das questões-chave para o projeto era a propriedade do terreno. 27% dos lotes vagos eram de propriedade da cidade de Pittsburgh ou de sua autoridade de redesenvolvimento urbano, enquanto aproximadamente 70% eram de propriedade privada. Isso significava que, ao cooperar com proprietários privados, a cidade poderia potencialmente triplicar a quantidade de terra disponível para os cidadãos. No próximo estudo de caso, vemos que Seul tornou os serviços de compartilhamento parte de sua política de gerenciamento de demanda de transporte, que visa indivíduos sem carros. Até 2030, a política de compartilhamento de carros da cidade visa ter 2.000 estações em toda a cidade, 5 estações por distrito da cidade. Seul viu a participação dos cidadãos no compartilhamento de serviços aumentar em cerca de 500% entre 2014 e 2016. Por último, a cidade australiana de Brisbane está realizando oficinas regulares de reutilização e reciclagem para ajudar os cidadãos a aprender habilidades de reparo e remanufatura. A cidade não está apenas facilitando o compartilhamento de conhecimento com este projeto, mas também está se aproximando de atingir sua meta regional de estratégia de resíduos, que visa reduzir os resíduos de aterros sanitários de 55% para 10% até 2050. Chegamos agora à quinta e última estratégia R, seus objetivos, ações e estudos de caso.
Recuperar visa maximizar a recuperação de recursos na fase de fim de vida e reintroduzi-los nos processos de produção. Essa estratégia pertence aos fluxos de materiais residuais e entra em cena uma vez que todas as outras estratégias R tenham sido seguidas o máximo possível. Para os profissionais da cidade, isso significa considerar como recuperar recursos de fluxos residuais desde o início, idealmente durante as fases de planejamento e desenho do projeto. Além disso, as cidades devem facilitar a recuperação máxima de recursos. Isso pode ser alcançado convertendo o lodo de esgoto em fertilizante, introduzindo sistemas de rotulagem de resíduos domésticos ou fornecendo lixeiras adicionais para a separação, para citar alguns exemplos. A fim de reunir outros atores para o recuperar, as cidades também devem apoiar os esforços do setor privado nessa área, por exemplo, por meio de programas de treinamento e parcerias com grandes empregadores, para garantir que os resíduos sejam separados corretamente pelos cidadãos e famílias. As cidades também podem oferecer orientações informativas na forma de panfletos e cartazes. Para iniciar e implementar esta última estratégia, as cidades podem projetar e regulamentar a separação e recuperação. Por exemplo, eles podem estabelecer sistemas de separação para consumidores e indústria que removem barreiras de tempo, esforço e custo. Ou podem regulamentar para exigir uma quantidade mínima de recuperação de material e estabelecer a recuperação como uma norma de gerenciamento de resíduos. Uma segunda ação é coletar e classificar os resíduos para facilitar a recuperação, por exemplo, garantindo que os resíduos domésticos e comerciais sejam coletados e separados adequadamente por tipo, rótulo e assim por diante. Em terceiro lugar, os governos locais são capazes de apoiar ou liderar iniciativas que processam resíduos e garantem que eles voltem a ser usados em seu valor mais alto. As instalações públicas de gestão de resíduos podem processar resíduos em novos insumos industriais ou produtos de consumo, ou as cidades podem apoiar atores privados que oferecem tais serviços. Vamos agora dar uma olhada em como as cidades estão aplicando essa estratégia no terreno. Em nosso primeiro estudo de caso, a cidade palestina de Hebron, vemos a segunda ação recuperar sendo implementada. Recolher e separar os resíduos para facilitar a valorização. A cidade criou um mercado de alimentos diretamente ligado a uma unidade de compostagem, que transforma os resíduos orgânicos do mercado em adubo. O fertilizante produzido no centro é então redistribuído aos produtores locais de alimentos. Em nosso segundo exemplo, a legislatura do estado de Washington aprovou um projeto de lei que criou o programa Washington Photovoltaic Module Sevarjaship End Taquebac. Este programa exige que os fabricantes de painéis solares comprados após julho de 2017 ofereçam aos consumidores uma maneira ecologicamente correta e conveniente de reciclar os painéis. Mais de 90% de um painel solar consiste em fiação de vidro, plástico, alumínio e cobre. Um estimado de 10 milhões de toneladas métricas de painéis solares precisarão ser desinstalados e descartados até 2050 nos Estados Unidos, tornando esta lei significativa. Finalmente, o governo local em Accra, Gana, está se concentrando em manter materiais de alto valor em uso. Depois de reconhecer que as práticas informais de reciclagem de lixo eletrônico no mercado local eram inseguras e ineficientes, o governo convocou vários parceiros nacionais e internacionais para lidar com isso. O resultado foi o estabelecimento de uma instalação piloto de reciclagem de lixo eletrônico, onde os trabalhadores aprendem como desmontar itens de forma segura e limpa, e componentes valiosos podem ser revendidos. Agora que chegamos ao final desta subseção, é hora de testar os novos conhecimentos que você adquiriu nas duas últimas unidades. Este exercício está organizado em 3 partes. A primeira parte testa sua compreensão sobre as estratégias dos 5R. A parte 2 os conecta de volta aos estudos de caso que examinamos. A parte 3 dá a você a chance de mapear a aplicação dos 5R em sua cidade, bem como identificar os atores relevantes para uma implementação bem-sucedida e as áreas de melhoria. Você encontrará o link para o exercício 2 nas notas do curso. Agora é hora de recapitular as principais conclusões desta unidade. Primeiro, além de serem os próprios implementadores, os governos locais precisam encorajar e engajar outros atores, como as empresas e os cidadãos, a participarem de modo a obter o máximo impacto. Em segundo lugar, como vimos nos estudos de caso, as estratégias dos 5R podem ser aplicadas a diversos contextos da cidade. Selecionar ações apropriadas para o contexto local da sua cidade é fundamental. Com isso, chegamos ao final da seção 1. Observe que a primeira unidade da seção 2 é interativa.
Isso significa que o conteúdo da unidade não está em formato de narrativa em vídeo, como até agora. Em vez disso, você encontrará instruções na unidade sobre como proceder.